que o indoor, ou seja, um escritório, uma sala, etc., uma indústria, né? Ele tem uma propensão maior, ele tem uma concentração maior, às vezes até que externo, porque você teve um deslocamento que você falou, né, de ar e tal, é isso mesmo? Pode ter. Eu sei que tem um cuidado até maior com o indoor. Pode. Isso não é uma regra, mas pode ter. Isso é uma regra interessante para as indústrias, como é que chama? Local que fechado em que você coordena toda a produção. A CCI, casa de controle. A casa de controle. Casa de controle, entendi. Nós nunca visitamos nenhuma empresa que na casa de controle o ar-condicionado tenha filtro para vapores orgânicos. A casa de controle foi do lado da produção, para filtro para vapor orgânico, casa de controle? Então é bom. Colocamos, Então é recente, porque eu nunca tinha visto. Nos pias nós colocamos. Porque justamente a casa de controle puxa o ar da produção para dentro do espaço que é, de certa forma, confinado, fechado. Não tem vento, não tem circulação. Você fica aumentando a concentração interna, inclusive, se você não tiver uma boa troca de calor com o externo, né? Então, às vezes, a casa de controle da empresa é mais contaminada do que a área produtiva. Porque aí você vai puxando o ar contaminado para dentro e essa contaminação embora aí. Você puxa o ar-condicionado para dentro do ambiente, se você não tem uma boa troca de ar, se não tem um filtro de orgânicos, ele vai concentrando o poluente dentro, fica fechado mais do que externo. Não é que ele parou, né? Ele vai até concentrando. Vai até concentrando. Se você não tem troca de ar, e não tem o filtro de vapores orgânicos, você vai concentrando aquele contaminante dentro do ambiente interno. Tem um médico na Bahia. Aí tem o médico da Bahia, o médico da Bahia, ele faleceu de leucemia na nitrocarbono, que tem matéria-prima vencendo, com conta do ar-condicionado. O ar-condicionado puxava o benzeno no ar produzido para dentro do gabinete médico. Então, o negócio tem que prestar muita atenção com essa coisa de ambiente fechado, né, e ar-condicionado puxando ar. As pessoas falam que a gente tem benzeno até em refrigerante. Né? Mas o que acontece? Existem alguns refrigerantes ácidos, né, à base de laranja, limão, que usam um conservante à base de benzoato. Ácido benzóico, benzoato, normalmente você vai ver como benzoato de sódio, é um conservante. Ao longo do tempo, né, se esse refrigerante fica exposto a calor, ao sol, pode haver uma reação química ali que realmente vai gerar benzeno. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que existe prazo de validade para consumo de algumas coisas. Né? Mas não quer dizer que você vai comprar uma Fanta laranja, pegar, beber e aquela Fanta laranja você vai estar bebendo benzeno. Não é isso. Né? São em condições específicas que essa reação pode acontecer e ainda assim a quantidade de benzeno que é gerada, né, existem alguns cursos, algumas pessoas que dão esse curso que a gente está falando, e falar, benzeno não tem problema, você tem benzeno dentro de casa, você tem benzeno na rua, você tem benzeno em refrigerante, a gente toma benzeno. Não é assim, não é bem assim. Né? Pode acontecer, mas você vai ter que deixar, sei lá, compra a Fanta laranja, deixa dentro do carro 3 dias, no sol, no calor. Né? Às vezes aqui no verão, 38 graus, 36 graus. Né? E dentro do carro pode chegar até 40, 50 graus se o carro está no sol. Aí você pode ter essa reação química. Sem açúcar. Não, são refrigerantes adoçados, com adoçante, não com açúcar. Açúcar normal. Fanta Diet não tem problema. Esse cadastro é público, vocês entrarem lá no site do Ministério do Trabalho, tem uma área só para essa questão do benzeno, Comissão Nacional do Benzeno, legislação do benzeno, e tem lá a lista das empresas que são cadastradas. Né? E aí quando você entra lá e vê, né, puxa essa lista, a gente se surpreende que não são tão poucas empresas assim. A gente acaba pensando sempre, Petrobras, Transpetro, Braskem, Usiminas, né, siderúrgicas, as petroquímicas, aí a gente aparece o nome de um monte de empresa que, nossa, eu nem sabia que isso existia. Principalmente as transportadoras, tem muita mesmo.
que ele conecta a mangueira, olha lá. Ele tá com pânico lá atrás. E nem percebe. Ele sente o cheiro, mas ele não enxerga essa fumaça. E, não, ele e enxerga o engraçado é que não pinga nada, não vaza nada, é só o vapor é só ali. vapor, exatamente. Você vê o chão, não tem nada. Exatamente o frentista abastecendo um carro, né, na hora que ele abre, né, o tanque, tira a tampa do tanque do carro, já sai uma fumaceira, né? E é interessante também que eles, como esses vídeos são da empresa que vende essa câmera. A gente não está fazendo propaganda da empresa, mas são vídeos muito interessantes didaticamente. Então o frentista, tem o frentista abastecendo e tem o frentista, ele joga um pouco da gasolina no chão e mostra, a gente vê claramente como evapora rápido e como gera vapor rápido. Jogou a imagem, o vapor aparece escuro, né? Deixar claro que isso daí, esse vapor não está, é o vapor da gasolina, não é só benzeno que tem ali. Né? O vapor é a gasolina que está evaporando, mas posso garantir que ali tem benzeno também. Né? Então é uma coisa bastante, acaba sendo bastante assustadora a gente ver, porque a gente sabe, eu sei, a Aline sabe, todo mundo sabe, mas na hora que a gente vê a imagem, a gente fala, nossa, é assim, acaba sendo até um pouco assustador. De doenças ocupacionais dos cientistas, até a aplasia de medula. A aplasia de medula, que nós vamos falar sobre danos na saúde do benzeno, ela só acontece em altas concentrações de benzeno, porque é uma intoxicação aguda que dá a aplasia de medula. Tem aplasia de medula inventista. E ele só seria aquela exposição instantânea que ele teve, né? Geralmente no estilo, né? Na verdade, o frentista abastece o carro várias vezes por dia. Mas a concentração é bem alta. Para dar aplasia de medula, a concentração de gatilhos é bem alta. Então são várias. A leucemia acontece em concentração bem mais baixa e uma exposição mais a longo prazo. A aplasia de medula é uma doença mais aguda. Acontece só em concentrações altas. Não tem mais. A aplasia de medula é difícil acontecer em petroleiro, por exemplo, hoje. Porque é muito mais controlado o ambiente, mas de frentista acontece. Tem casos de aplasia de medula identificado pelo INSS. Um dos grandes problemas, por exemplo, né? A gente está falando muito para você medir a concentração, né, de benzeno, isso acaba, a gente fala muito de benzeno, mas algumas coisas a gente pode generalizar com os compostos orgânicos, voláteis, né, vapores de gasolina, vapores de lastro. Isso vai depender, a gente já falou, do tempo, se o dia está mais nublado, se o tempo está mais aberto, se choveu, se não choveu, se está chovendo. Aqui é um dos dados que a gente, antes do 11 de setembro, conseguia na internet. Né? Aqui é uma cidade na Inglaterra, Cardiff, então eles fizeram a medição do benzeno no ar, né, várias medições em várias datas, ao longo do mês de agosto de 2001. Olha a variação que dá. A gente não tem informações sobre as condições atmosféricas nas quais foram feitas essas medidas. Tem dia que tem a concentração muito alta e a concentração é baixinha aqui, ó. Aí sobe. A concentração aqui é da NPPB, tá? Concentração atmosférica na cidade, não é no ar de uma cidade. Não é numa indústria, não é numa refinaria. Mas isso é mais para quê? Para ver como tem variação em função de condições atmosféricas. Tudo bem que isso vai acontecer numa cidade, vai acontecer numa indústria que seja aberta. Ventou? Vai dar diferença. Você faz a medição no dia que venta, no outro dia que não venta. Se você faz a medição a favor do vento ou contra o vento. Se choveu, quando chove o ar fica mais limpo. Se você está num dia abafado, nublado, tendência a uma concentração maior. Então isso daqui é mais para vocês verem como pode variar ao longo dos dias. E aí eu bato de novo naquela tecla. Você pegar e medir 0,98% de benzeno na sua corrente no dia, no seu ambiente no dia,
não quer dizer que você efetivamente vai ter todos os dias 0,98% no mês, mais provável é que você tenha dias com mais e dias até com menos. Não, me surgiu uma dúvida, perdão, né? É que a gente está ligado que eu dezena, Não, acompanha imagina, medição, né? Porque, por exemplo, às vezes o pessoal, empresas contratadas, né, faz a medição, aí quando a gente está acompanhando, a gente fala, olha, você tem que fazer a favor do vento, né? Aí eles não, tem que ser aleatório, né, etc e tal. Mas peraí, se a gente olhar na NZU, olha, tem que pegar na pior condição, na situação, né, isso não é correto? Sim, você tem que pegar a pior condição. Só entender uma pergunta do colega, ele comentou desde o 01 que a gente tem que procurar aquelas atividades, né, de maior exposição. Agora, uma coisa para eu entender, ele comentou numa determinada atividade, uma abertura do flange, por exemplo, que a gente sabe que ali existe a possibilidade, né, de uma ação. Tá. Quando eu vou fazer ali o acompanhamento, eu sabendo que o vento ele está numa determinada posição, por exemplo, ele está indo do sul para o norte, né? Eu sei que é essa situação, tá? Para efeito de amostragem, eu vou ficar para o lado norte recebendo tudo. Essa dúvida do colega é só para me esclarecer. Ou eu fico para o sul porque é coerente, peraí, é uma análise que a gente faz. Né? O ideal é você ficar na situação, no caso, se o vento está, você falou, o vento está indo do sul para o norte, Isso. você ficar no norte, você recebendo a maior concentração. A gente tem que distinguir Sim. a proteção do trabalhador da exposição Tá. de saber as condições do ambiente de trabalho. Tá. Se o seu objetivo é saber as condições do ambiente de trabalho, você tem que medir nas piores situações. Perfeito. Porque justamente você tem que entender para onde vai o vento, como é que ele Perfeito. faz, como é que você tem que orientar o trabalhador Entendi. para que ele não fique nas piores condições. Perfeito. Agora, para efeito da amostragem ocupacional, Para a amostragem ocupacional, se o trabalhador, se você tem certeza que ele nunca foi para aquela região, tá. aí tudo bem você fazer a amostragem dele fora daquela região. Tá bom. E se você Entendi. tiver garantia que Perfeito. ele não vai para aquela situação. Tá claro. Mas é Tá bom você claro. conhecer essa Não, situação. entendi, que seria a para você amostragem saber que diária. a situação não pode ser contemplada. Que aí seria diária. Exatamente. Seria a amostragem da área, né? Então, dependendo do Entendi. objetivo da sua avaliação ambiental, você faz na pior situação, inclusive a favor do vento, porque você quer saber Perfeito. como é que é aquela situação para comprovar que aquilo é uma situação que o trabalhador não pode enfrentar. Entendi. Agora, se Claro. você quer saber o quanto que ele se expôs, Isso. aí você mede no trabalho dele usual. Na Você rotina pode usual. forçar ele não ir lá se ele teria que fazer uma obrigação de trabalho lá. Perfeito. Certo? Tá claro. Então, você precisa muito bem saber qual é o objetivo da sua avaliação ambiental para saber Entendi. onde você coloca o seu amostrador. Entendi. Tá? Entendi. E o outro, porém, gerar uma dúvida aí, se está correto ou não. Porque você vê, por exemplo, os técnicos dessas empresas fazendo medição, ela faz uma steel, né? Eles ficam a 4, 5 metros do local que está ocorrendo vamos dizer, a emissão, o trabalho em si, né? Não é Você uma tem que distância colocar onde você adequada. foi executar o trabalho. Não adianta você se afastar, né? Você chamar de Entendeu? O trabalhador está lá naquela atividade. Quem está pegando o amostrador está a 5 metros de distância. O local seria o quê, por exemplo? É 1 metro? Não. 1 metro de altura? É O nele? trabalhador mexe aqui, Tá. a pessoa está fazendo uma distância. Se não está no trabalhador, se ele está vindo com um equipamento técnico, com um equipamento, vai ficar do lado do trabalhador. Não adianta o trabalhador estar mexendo aqui nessa o cadeira, cara tá ali, técnico medindo Então aqui. tem que ser bem ali na, tipo, quase na área de respiração. Exatamente. Porque daqui até ali, se é um dia de vento, aqui ele vai mudar, dependendo da direção do ou vento. então vai dar baixíssimo, uma coisa que você Entendeu? Então, se não está no trabalhador, se é uma pessoa, uma outra pessoa carregando um equipamento, ele tem que estar de sombra do trabalhador. E essa parte da frequência você fala mais pra frente, né? Você vai falar, mas o ideal a Aline vai falar, mas só adiantando um pouco, né? Você perguntou, é assim. A gente sabe que normalmente não é feito desse jeito, mas o ideal é que essas reduções sejam feitas ao longo do ano, distribuídas ao longo do ano, em condições
que estar 15 graus. Não tem como não ser. Nessa situação que você está comentando, tem alguma relação em relação ao índice de julgamento, ao resultado, e essas semanas tem que se repetir? Tem a ver? Isso está dizendo exatamente para pegar essa diferença. Sim, mas aí é melhor na hora que a gente for fazer o exercício, Tá bom. eu acho que fica mais claro, né? Fica mais claro. Isso é só para adiantar um A gente pouco. vai fazer várias Tá. simulações, né? Para ver como o resultado é diferente em função do dia que você escolhe o resultado, em função da Ok. coordenação. Não, tá. Mas é só para adiantar um pouco a pergunta. Os parâmetros da Organização Mundial de Saúde para o benzeno. Então, ele fala aqui na água e no ar. Né? Vocês viram que como está dito aqui. Né? Então, aqui está em inglês que é como está. Então, na água fala, né, que 0,1 miligramas por litro, né, o risco de câncer é sempre 10 mil, 100 mil e 1 milhão. Então, para 1, 10 mil, 1, 100 mil e 1 milhão. 17 diferentes. O que é bem interessante é que há um tempo atrás, né, houveram algumas discussões, né, com relação a isso, mas uma empresa apresentou, né, foi na Comissão Nacional, não foi isso? A bancada dos empregadores apresentou na comissão, né, querendo, não é bem assim, vocês estão exagerando, benzeno não é tão ruim, e apresentou essa tabela. É exatamente igual a outras, né? Repete para a água, que realmente o benzeno na água, você ingerir o benzeno é menos crítico do que você respirar benzeno. A absorção é menor, né? O processo é mais simples. Só que quando eles traduziram, né? Aqui dava vontade, traduziram certinho, na hora que traduziram do ar, eles esqueceram um pedaço. Eles só colocam que nenhum valor para a orientação específica foi desenvolvida para o ar pela Organização Mundial de Saúde. A parte que fala que o benzeno é cancerígeno para os homens e que não existem níveis seguros de exposição, sei lá, esquecido. Hoje deve ter ficado na hora, né? Apagou, porque hoje tem muita própria, vocês devem saber, né? Eles apagaram isso e apresentaram isso na Comissão Nacional de Benzeno? O mesmo layout, Exatamente. do OMS traduzido e com aquela frase dizendo que o benzeno é cancerígeno e não tem limite de É o exposição. corretor automático. Deve ser, sei lá. Enfim. Então aqui é o dicas da concentração ambiental de benzeno, né? No período, esses dados aqui estão em ppm. Então a gente vê que tem uma variação, né, bastante grande, mas o mais importante que a gente vê aqui é como a exposição, a concentração de benzeno no ar foi diminuindo ao longo dos anos. Você tinha uma variação que você tinha os sites que tinham mais, né, os sítios mostrados tinham 5 ppb de benzeno no ar, e isso foi diminuindo. Em 2008, o que tinha mais tinha 2, né, mais do que a metade. Então existe essa preocupação, né? A opressão da população com a opressão do governo, do trabalhador, da sociedade. Tem até para fazer um parênteses, a Aline e eu, ano passado, a gente participou de um curso lá na Fiocruz, e nos Estados Unidos você tem a legislação federal, mas os estados têm muita autonomia, né, para a legislação. E um dos estados que tem as legislações ambientais mais rígidas é a Flórida, né? É muito rígida. E lá veio um professor de lá para falar para a gente, a legislação lá diz que o máximo de benzeno no ar tem que ser de 1 ppb. 1 ppb. 1 ppb está aqui embaixo, ó. E diz que lá é fiscalizado e as indústrias seguem isso, né, que ele falou, seguem isso, é feito, ou seja, tecnologia tem, vontade tem, falta, né, tem equipamento, tem gente para fazer, tem as empresas que correm um pouco atrás disso, né. Aqui é o que a gente estava falando, né, com relação a ambiente, tudo. Isso aqui é o quê? A região de Houston, nos Estados Unidos, é uma região industrial bastante importante lá, né? E aqui eles fizeram uma modelagem da concentração de benzeno no ar, né, que vai estar diretamente relacionada
benzeno que é perigoso na população em geral. É todo o material produto da combustão da gasolina, do óleo diesel. De qualquer desses. Né? Então, isso forma essa mistura de particulado com os gases perigosos, os vapores perigosos, né? E, inclusive, que hoje a IARC considera a poluição do ar como reconhecida da cancerígena, inclusive. Muito por causa dos particulados, inclusive, porque aí forma andando partícula, né? Que é outra discussão nossa, e também tem ação muito cancerígena, algumas delas. Na verdade, assim, nós vivemos uma sociedade que optou por usar o petróleo como fonte de combustível, e agora a gente tem que. Não é culpa de uma empresa, né? É culpa da opção que foi feita pela sociedade. Enquanto a gente tiver petróleo como fonte de energia, nós vamos ter que lidar com isso e tentar fazer o possível para minimizar, né? Pelo menos um controle, né? Controle, né? Exatamente, melhorar os carros, transformar carro elétrico, sei lá. E usar o petróleo para outra finalidade, porque você pode fazer o petróleo para outra finalidade, como se seja combustível, né? Acho que até é desperdício usar um produto que é formado há milhares de anos para queimar. Né? Você poder usar como fonte de carbono para fazer uma montanha de coisas que são mais interessantes para a sociedade do que fazer queima, que gera todo esse material perigoso. Então, o que seria mesmo o benzopireno? O benzopireno é um hidrocarboneto policíclico aromático. Ele tem 2 ou 3 anéis benzenos. São 3. 3 anéis benzenos. E tem essa ação cancerígena também. Mas ele, como ele é muito pesado, ele está presente no particulado, não no vapor. Particulados quer dizer que advém de uma queima. Essa fumaça, essa fumaça que forma na queima de produtos de carvão. A gente chama tudo isso de carvão, mas na verdade não é carvão puro, né? Carvão puro não seria um produto tóxico mais. Esses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que se juntam nos átomos de carbono, mesmo que é gerado na queima, eles são cancerígenos, que têm uma ação tóxica muito significativa. Então, aqui é um gráfico que mostra os tipos e as quantidades de pontos de emissão numa área. Seria uma refinaria na região de Houston, também um dado de 2004, e essas emissões são toneladas por ano. Então, da onde que vem, né, a maior quantidade de emissão? Justamente dos carregamentos e loads, e os ventos. Tá? As emissões fugitivas são a segunda maior fonte, né, que é um vazamento numa flange, numa bomba, numa conexão. Aí depois a gente tem os flashes. O que é interessante ver é que a gente vai ter emissão de benzeno, não só nas torres de resfriamento, mas também nos resíduos aquosos. E aqui a gente tem, né, essa linha de Fátima sobre emissões de benzeno. Então são dados do Brasil, né, que é bem interessante. Então aqui é um gráfico em áreas metropolitanas das principais fontes de emissão do benzeno. E a gente vê, como eu já tinha falado, que a maior fonte de emissão são os motores da gasolina. É a queima da gasolina. Mesmo hoje em dia, praticamente todos os carros, todos os carros novos têm o catalisador. Né? Mas a gente ainda tem uma frota de carros antigos que não tem catalisador muito grande. E o catalisador tem, dependendo, depois de um certo tempo, ele tem que ser recuperado, ele tem que ser trocado em determinados casos, porque ele tem uma vida útil. Benzeno no ar exterior de várias cidades, né? A gente vê que a Porto Alegre tem bastante, né? Los Angeles, Turim, Sydney, Tóquio, Bombaim tem uma quantidade grande também, Rio de Janeiro, uma quantidade bastante alta, e aí pode ter também a ver com a geografia, né? Rio de Janeiro tem uma parede de montanhas, acaba facilitando, dependendo de onde foi feita essa medição, a concentração. Tirou a foto? Ela está tirando foto. Né? E aqui são as medidas de benzeno em algumas cidades brasileiras. Então, Volta Redonda,
né? A FEMA, que é a Agência Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, mediu 25 ppbs. E aí, na cidade, na região da siderúrgica. E aqui, outros bairros, diversos bairros da cidade de Volta Redonda, as concentrações, tem bairros que tem 28 ppbs de benzeno. Isso não é dentro da... É um bairro colado da boqueria, esse. Bom, eu já não conheço outra Eu conheço, esse é o bairro que é colado na boqueria. Não, tá vendo? Esse que é maior. E mesmo assim, nos outros bairros você tem concentrações bastante significativas. Na verdade, também. todos esses bairros são no entorno. São no entorno? Todos eles são fronteira com a usina. Eu não sei, eu já não sei. Hã? A medida de baixo foi do TAC, abaixou bem o resultado. Aqui é de 96, aqui é de 99. Né? Aqui a do Retiro não baixou tanto. É do entorno, que é bem do entorno. Mas houve uma queda. Né? E aqui que eu estava falando, em São Paulo, uma rodovia de grande tráfego de caminhões, em 6 medições feitas em 6 dias no inverno. Aí você tem aqui, tem uma média, e o valor máximo foi de 11,9 ppb, que é ppb. Né? São Paulo, em 8 a 12 dias, né, com um amostrador ativo. É um amostrador que ele coleta as informações. 3,5 ppb. No Espírito Santo do Pinhal. Né? Então você tem valores que não são desprezíveis de benzeno nos ambientes. E aqui, como a gente viu, se você está próximo de uma fonte importante, você tem uma concentração bastante significativa. Né? Aqui eu não vou passar por essa tabela toda. O que é importante ver aqui são várias medidas que foram feitas em Paulínia, variando. A Paulínia tem uma refinaria, tá? Tem uma fonte de emissão de benzeno. Então eles fizeram várias medidas, variando a localização, o período, né? Se é na região rural, regiões próximas à indústria, nas rodovias, no inverno. Né? E o que a gente vê aqui, que eu já tinha chamado a atenção para vocês, é como variam esses resultados em função da localização e do período que você faz essa medida. E aí, né, existem, no Reino Unido, já desde 2003, existem metas para melhorar a qualidade do ar lá. Né? Benzeno não é problema, orgânicos voláteis não são problema só aqui, material particular. É um problema hoje em dia mundial. Né? Então, até 31 de dezembro de 2003, não só, mais de 10 anos atrás que já começou isso, eles tinham uma meta de chegar até 16 ppbs de benzeno no ar. Né? Em 7 anos, eles queriam reduzir de 16 para 5. E aí, conseguiu? Então, uma parte... Né? Em 93, como que eles usaram, como que eles tentaram bastante métodos para atingir essas metas, né? Aqui, 2003, 2010, são os anos. Em 93, eles começaram a usar os catalisadores nos veículos a gasolina. Né? O catalisador, o que faz? A combustão no motor a gasolina, ela nunca é completa. Então, por isso você libera um monte de lixo. Se a combustão fosse completa, você só liberava água e CO2, gás carbônico. Então, a ideia do catalisador é otimizar isso. Né? É segurar metais pesados que eventualmente tenham e melhorar essa porcentagem de CO2 e água da combustão. Né? Você diminuir os H2S, os lixos, os compostos de nitrogênio que são liberados. No ano de 2000, eles reduziram a quantidade de benzeno na gasolina, de 5% para 1%. E, né, que foi o que eles chamam de diretiva dos óleos combustíveis. E no estágio 2, que foi final dos anos 90, né, coincide um pouco aqui,
foi a instalação de recuperadores de benzeno em postos de gasolina. Né? Eram sistemas para captar os vapores, né? Devolver para os tanques de armazenamento. E o que é mais importante é a informação que tem por trás disso, a importância que é a contaminação ambiental dos postos de gasolina. Onde que eles foram? Se vocês forem ver, tudo relacionado com o combustível. Né? É o catalisador para melhorar, é a redução da quantidade de benzeno no combustível, e aqui era um posto de abastecimento. Tamanha importância que tem disso. A gasolina, como eu já falei, é uma mistureba. Né? Tem cerca de 2 centenas de substâncias químicas. Cada gasolina tem uma composição diferente, depende do petróleo, depende de um trilhão de coisas. Tanto que, dependendo da origem do petróleo, você tem que ter sistemas de refino diferentes. Né? E um desses compostos, né, dessas substâncias, é o benzeno. A proposta da Organização Mundial de Saúde era reduzir a quantidade de benzeno no ar, as emissões de benzeno, para 3 ppb até 2010. Eu não vou saber dizer, não consegui, eu procurei, mas não consegui informação atualizada de se essas metas foram efetivamente atingidas. Isso Reino Unido. Até aqui é Reino Unido. Né? Isso eles colocaram em prática, mas você perguntou, eu não tenho informação se eles conseguiram efetivamente a redução que eles esperavam. Você sabe, Aline? Não sei. Com certeza, a implementação disso daqui contribuiu para a redução. 5 para 1, com certeza. Entendeu? Agora já menino, mas fizeram 6. Com certeza, a implementação desses 3 estágios diminuiu. Se eles conseguiram chegar nos valores que eles queriam, eu não vou saber te dizer. Tá? E aqui já é da Organização Mundial da Saúde. O atual área Reino Unido aqui é das Nações Unidas para o mundo. Né? E hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem uma discussão ainda para reduzir ainda mais a quantidade de benzeno na gasolina. Né? Existe um projeto, existia pelo menos um projeto do Ministério da Saúde, né? Existe, né? Voltado só para a prevenção da exposição dos frentistas ao benzeno. E a questão da exposição dos frentistas ao benzeno tem sido, esse ano tem sido bastante discutido, tem tido campanhas, aqui em São Paulo teve, né? Em alguns estados tem tido a campanha para você não encher além do limite, o tanque. Né, justamente, tem tido muita discussão na Comissão Nacional, né, justamente visando, porque os frentistas, os postos de gasolina acabaram ficando um pouco de lado de toda a legislação do benzeno. E a ideia era atacar esse assunto depois, né? Então está sendo discutido de uns 2 anos para cá, né, mais ou menos. 10 anos. Não, mas mais efetivamente de ter. 4 anos começou a subir comissão. É. Agora 2 anos e meio, então mais 2 anos e meio. Né? E aí, como eu já falei, tem outras atividades nas quais você tem esse tipo de exposição, né? As oficinas mecânicas, aeroportos, ou seja, qualquer atividade que de alguma forma você manipule gasolina, diesel, combustíveis de uma maneira geral. Então, as boas práticas, então, seguindo, isso daqui é voltado um pouco para o Brasil, tá? Então, a experiência internacional mostrou que o ideal é fazer essa redução por implementação de etapas. Então, a primeira, em geral, cada etapa leva de 2 a 4 anos. Então, a primeira etapa aqui no Brasil foi procurar eliminar os vazamentos nos sistemas de armazenamento e transferência de combustíveis. Não vou saber dizer em que pé está isso. Essa etapa está bem avançada, foi uma resolução do CONAMA. A maioria dos postos de gasolina no estado de São Paulo, por exemplo, já foram reformados, já tem quadrilha dupla, já tem chão permeável, né? Já melhorou bem. Quase que no Brasil todo essa etapa está bastante avançada. Avançou todos, também são todos os prazos, algumas estão atrasadas, mas está bem avançada. Andando.
né? Na Europa, né, essa etapa zero no Brasil. Na Europa, tem essas duas etapas, que são capturas de vapores durante 2 processos. O primeiro de carga e descarga dos tanques, dos veículos que transportam os combustíveis até os postos, né? E a outra captura dos vapores no momento em que é feito o abastecimento, né? Essas etapas aqui a gente está a definir. Na Europa, eu acredito que algumas delas já estejam implementadas, né? A ideia seria implementar isso aqui também, mas existe um certo, uma resistência bastante grande, né? Porque isso daqui seriam alterações nos postos de combustível e os donos, os sindicatos, as associações de donos dizem que o valor do investimento é muito alto, não seria viável, né? Mas não é bem assim, né? Então, como a Armin disse, essa etapa já está bem avançada, né? A questão de captura nos sistemas de abastecimento, como que é, né? O custo estimado disso não é tão absurdo, é de $2.000 por cada um desses tanques. Tá? Hoje, o que acontece? Chega lá o caminhão, liga uma mangueira, né? Abastece, geralmente a mangueira vem até o final para evitar turbulência, a turbulência gera mais vapores ainda, e você tem um vente, porque esse processo de abastecimento gera os vapores, aumenta a pressão, você tem que, né, liberar essa pressão e esse vapor vai para onde? Para o ambiente. Né? A ideia de você reduzir, qual é o sistema? Você continua tendo esse vente, né, porque você tem que ter um equilíbrio dessa pressão, mas existe um captador de vapor, né, do vapor que está aqui dentro, e esse vapor, ao invés de ir para o vente, ele retorna para o líquido, para o caminhão de abastecimento. Aqui é um documento da ANP, né? Isso daqui aqui no Brasil. Então teria tanto custo para quem entrega como para o dono do posto. No caso, de fazer a adaptação do tanque. Não, o custo seria principalmente para o dono do posto, de montar esse sisteminha, né? Ah, tá. O caminhão tem que teria parte do sistema. Mas o custo maior é do posto, né? Mas o caminhão também tem que ser adaptado. Não, porque isso ele também chegou sim, lá, seria não tinha tipo aberto, de tem que coisa. Não, só chega todo fechado. Caminhão quanto para o bolso. Sim. E aí, há uns estudos que dizem que em quantos anos tem a recuperação disso? 4 anos de recuperação de investimento? Não lembro. Mas assim, você recupera, né, pelo tanto que você deixa de perder de vapor de combustível, né, isso são volumes significativos em alguns casos, ao longo de alguns anos, né, acho que, se não me engano, são 4 a 5 anos. Você recupera esse investimento inicial. Então, não é uma coisa assim tão absurda, né? E a outra forma, né, a segunda etapa, é a captura durante o abastecimento, né? E aí o custo estimado já é um pouco maior, né? Entre 10 e 70 mil dólares. Então, hoje como que é feito, né? Você tem aqui o tanque de armazenamento, tem uma válvula aqui embaixo, quando o carro chega para abastecer, né? A bomba puxa daqui, abastece o tanque do carro, você tem aqui uma saída de vapor que é inevitável, porque por mais que tenha aquela borrachinha, né, dá uma fechadinha, mas ela não é hermética, então sai vapor. E por aqui, né, para equilibrar a pressão sempre, tem um vente para onde vai entrar o ar. Né? A ideia é o quê? É fazer uma mudança nesse sistema aqui, de forma que a bomba, né, aquele mecanismo de abastecimento, fique hermeticamente fechado aqui e consiga recuperar os vapores que são gerados aqui dentro do tanque no momento do abastecimento e devolver para o tanque.
também gera uma menor perda de combustíveis. Já isso daqui é um outro sistema que tem, né, que alguns postos de combustível já usam no Brasil, que é o quê? Poucos. 2, 3, nessa ordem. São poucos. O que é isso? Aqui a gente tem um tanque de abastecimento, de armazenamento. Né? Para começar, o abastecimento aqui, ele é feito não pela sua mangueira, mas está vendo? Um negócio cheio de saídas. Com isso você diminui ainda mais a turbulência no abastecimento. Com menor turbulência você gera menos vapor, você tem menos perdas e menos contaminação. Colocando uma abertura direta. Mas Porque isso é por eu melhor, ter muito tempo aqui, então, todos os tanques, geralmente a gente entrava dentro para ver tudo, então todos eram assim, em flauta invertida. Quando enche os tanques aqui também tinha um retorno. Não, retorno não, só a flauta. Só a flauta para diminuir um pouco a turbulência Aquela válvula assim. lá embaixo, né, só. Esse pedacinho aqui, né? Diminui muito a turbulência e diminui menos. Uhum.